Amém. Palavra do Senhor em 1 Pedro 5, a partir do verso 6. Primeira Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vamos todos repetir juntos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Queridos, na história do Evangelho, uma coisa é certa: a profecia a respeito do advento de Jesus mostrava que diante dele os montes altos seriam o quê? Aplainados. O que são os montes altos? São os corações altivos, são as pessoas soberbas. Diante dele, esta pedra angular de esquina bem posicionada, todo monte alto teria que ser aplainado. E Jesus vem e não muda a história. Ele diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí encontrareis descanso para as vossas almas. Não dá para fugir desse contexto da Escritura. E há uma realidade muito grande dentro desse mesmo contexto. Apocalipse 3,19, quando o Senhor está mandando que João escreva a uma daquelas igrejas lá, daquelas 7 cartas, o Senhor diz assim: eu repreendo e castigo. A quem? A todos quanto amo. Então veja, Deus repreende o ímpio? Não, meu irmão. O ímpio está entregue à própria sorte. Sobre ele repousa a misericórdia de Deus, dando oportunidades a ele. É diferente isso da repreensão de Deus para com os seus próprios filhos. Muitas vezes o ímpio, ele é tragado nas tentações que a vida lhe apresentam. Mas aqueles que são filhos de Deus, a Escritura diz que sobre esses não vem tentação que além do que possa resistir, além do que possa suportar. Existe uma diferença muito grande. As mais duras provas do povo de Deus, ainda assim, revelam a mão poderosa de Deus os sustentando. Um exemplo disso é Israel naqueles 40 anos. Ninguém passaria 40 anos, nenhum povo, meu irmão, subsistiria 40 anos naquele deserto sem a mão poderosa de Deus. Quando faltou água, o que o povo ia fazer? Faltou água. Vai cavar onde? No meio do deserto. Deus deu a ordem certa: Moisés, vai ali, ó, ordena aquela rocha ali. Quando faltou comida, as codornizes, o maná. Aonde que um povo encontraria o maná se não fosse no poder de Deus? Estava no meio de um deserto. Meu irmão, a Bíblia diz isso: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ou você se humilha a si mesmo, ou você será humilhado. Não dá para fugir. Ou você se humilha, ou você será humilhado. É muito melhor nós mesmos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. O que é isso? É não ser altivo. É reconhecer que os céus reinam. É reconhecer que todo poder, honra e glória pertence a Jesus. É não querer exaltação. É não querer outro título além de servo. Então nós estaremos nos humilhando debaixo da potente mão de Deus.
Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Deus vem e vai trabalhando. Não precisa um vaso já moldado de acordo com a vontade do oleiro ser quebrado. Amém? Agora, quando o vaso ainda não está de acordo com a vontade do oleiro, ele é o Senhor do vaso, ele quebra e faz de novo. Amém? Então, há uma ideia interessante no mundo, que não pode fazer parte do nosso contexto de vida, é uma ideia que há no mundo. Que ideia é essa? Quando se vê alguém em humilhação, quando se vê alguém em dificuldade, quando se vê alguém em sacrifício, pensa-se logo que aquela pessoa está derrotada, está destruída, está na sarjeta. Só que isto pode ser a realidade para um povo que não conhece o Deus da Bíblia como nós conhecemos. Porque o nosso Deus, ele promete: se tu entrar no vale da sombra da morte, o que acontece? Não tema mal algum, porque eu estou contigo. É diferente, é uma coisa gloriosíssima. Muitos querem medir, meu irmão, o tamanho do teu Deus pelos bens temporais que existem nessa terra e que estão na sua mão. Muitas pessoas ricas, a gente sempre fala isso, acham que Deus está nas suas vidas porque eles têm domínios, possessões nessa terra. Todo filme que passa a história do cativeiro egípcio na vida de Israel, sempre o autor do filme, ele coloca Faraó dizendo, quando é afrontado, né, por Moisés, que diz: ó, deixa sair o meu povo, liberta o meu povo. E Moisés começa a demonstrar aquelas pragas todas. Algumas pessoas chegam diante de Faraó e dizem assim: ó, deixa esse povo embora, senão nós vamos acabar perecendo todos. E Faraó se levanta e diz assim: eu não temerei um Deus cujo povo é escravo. Era bom que ele tivesse temido, porque aquele povo era escravo sim, mas não de Faraó, de Deus. Amém? Ele era escravo, mas não de Faraó, de Deus. E Deus deixa isso muito claro quando diz: Moisés, vai lá libertar o meu povo. Encerrei o tempo de cativeiro deles, agora eu quero eles no deserto, me celebrando a Páscoa. Moisés chega: olha, Faraó, escuta aí, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para me celebrar a festa no deserto. Obedece. Faraó diz: obedece? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei sair de Israel. Não faz diferença se conhece ou não. A vontade de Deus é soberana, e Deus mostrou que aquele povo era cativo dele e não dos homens. Meu irmão, você nunca é escravo dos homens, tendo a Deus como Senhor da tua vida. Aconteça o que acontecer, você pode estar nas piores humilhações, aparentemente pode ter muita gente reinando sobre a tua cabeça, mas se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, o final da página de vitória já está escrito. Quem acreditou que Deus estava na vida de Davi? Errante pelos desertos, fugindo de Saul, escapando de perigo aqui, perigo ali. Quando ele sentou no trono em Israel, Deus estava ou não estava na vida dele? Quem acreditou que Deus estava na vida de José? 17 anos vendido de um lado para o outro, humilhado, escravizado, foi parar numa cadeia, caluniado. Mas quando ele sentou lá no trono, estava ou não estava na vida dele? Quem olhou para Daniel, um cativo em Babilônia, e achou que Deus estava na vida daquele homem? Mas quando ele foi posto como governador para reinar sobre aquele povo que supostamente era senhor da vida dele, Deus estava ou não estava na vida dele? E depois que eles assumiram, meu irmão, aquela posição, quem ousaria dizer: cadê o teu Deus? Você tem, meu irmão, que deixar
Deus trabalhar na tua vida. Porque, quanto aos seus servos, a palavra já diz, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, você é amado do Senhor? Então, se prepare para receber a repreensão do Senhor com alegria. Sempre que você estiver fora do prumo de Deus para ver a sua glória, Ele te repreenderá para que você volte atrás nas suas decisões. Deuteronômio 8 diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Que maravilha! Enquanto muitos, meu irmão, estão vivendo regaladamente, não vão nem passar perto dos portais celestiais, nós, muitas vezes repreendidos por Deus para nos enquadrarmos, temos uma cidade nos esperando, cujo artífice e construtor é Deus. Meu irmão, hoje as pessoas podem te ver humilhado, andando a pé, né? Andando a pé, às vezes dependendo até da ajuda de alguém, num verdadeiro vale de sombra e de morte. Mas se você crê num Deus vivo, espera, pois, pelo Senhor teu Deus. Deixa Ele trabalhar na tua vida. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Vai esperando com paciência. Deixa Deus trabalhar, porque muitos que hoje olham e dizem: onde está o teu Deus? Amanhã terão que dizer: verdadeiramente Ele tem Deus. A história mostra isso. Basta essa história para nós ficarmos firmes esperando no Senhor. Jesus, Isaías 53, ele mostra um retrato, meu irmão, que pouquíssimas pessoas poderiam acreditar que Deus estaria naquela situação. Isaías 53, ele diz assim, a partir do 7: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O retrato de Jesus aqui descrito é um retrato de completa humilhação. Lembra lá da cruz? Desce dessa cruz se tu és o Cristo. Desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Tu salvou os outros e a ti mesmo não salva?
desce daí, nós vamos crer em você. Jesus disse quando estava com seus discípulos: olha, o Filho do Homem vai a Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vão bater nele, vão matá-lo, vão crucificá-lo, vão fazer tudo o que querem com ele. Aí Pedro diz assim: não, Senhor, de modo algum te farão isso. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque depois da humilhação tem um trono tremendo me esperando. Deixa me humilhar, deixa me bater, deixa me cuspir, deixa fazer o que quiser, porque aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo será exaltado. Meu irmão, quantas vezes a visão do mundo é tão carnal, logicamente tem que ser carnal, que olha um crente às vezes desempregado e diz assim: cadê o Deus dele? Pode esperar que eles verão o Deus dele. Quando Israel foi levado cativo, não me recordo qual cativeiro, eles estavam lá naquela terra estranha. O povo daquela terra estranha chegava perto dos judeus e dizia assim: cante-nos um dos cânticos de Sião. Eles que estavam reinando sobre um bando de cativos estavam mais vazios que os próprios judeus. Porque o judeu era levado como escravo de Deus, era a vara de repreensão do próprio Deus, que corrige e castiga aquele a quem ama. Quantas vezes nós não percebemos a altivez do nosso coração, e Deus vai nos amassando até nós percebermos, até nós entendermos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso sim é que viverá o homem. Tantos episódios nós temos. Agora, o trono que estava reservado para Jesus, meu irmão, foi conquistado depois dele vir ao mundo e subir no Calvário. Há um Calvário à sua frente. Repita isso assim, olha: há um Calvário na minha frente, e eu não posso me desviar dele. O Calvário, meu irmão, é o clímax da humilhação, é o clímax da rejeição. Desce da cruz, não, Cristo salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Quando Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabactani, disse assim: está clamando por Elias, vamos ver se Elias pode vir livrá-lo dessa, está perdido. A profecia já dizia: ele foi cortado da terra dos viventes. Quanta gente está olhando para os crentes, meu irmão, esperando que eles sejam cortados da terra dos viventes. Só que um crente, meu irmão, não morre jamais. Ele apenas parte dessa terra para o endereço eterno. Meu irmão, a grande realidade é que a glória que está proposta nas nossas vidas é tão grande que o mundo nunca irá contemplar. Ele só vai sofrer esse impacto no dia do arrebatamento da igreja, que é também descrito como o dia da vingança do nosso Deus. Há um louvor que diz assim: onde está aquele povo barulhento? Onde já está que não se vê nenhum irmão? Onde está, diria eu, aquele povo humilhado? Onde está aquele povo que oferecia a outra face, que clamava pelo mundo, que clamava pelos governantes? Onde está aquele povo que intercedia, que pedia a Deus misericórdia? Onde está? Agora só restou o caos, porque este povo, filho do Deus vivo, foi retirado da terra. O mundo vai ficar em caos quando der falta da gente. Por isso a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Meu irmão, nessa terra, Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Agora, mesmo peregrino e forasteiro em terra estranha, dia a dia você tem sido suprido por Deus. 40 anos no deserto, nenhum povo sobreviveria, mas o povo de Israel sobreviveu e gerou uma nova geração para herdar a terra prometida. Meu irmão, e nós estamos aqui gerando vidas pela palavra para fazer um povo herdar o reino de Deus.
e um reino tremendo e glorioso. Agora, há humilhações, há calvário dia a dia. Paulo diz assim: por amor de Cristo somos entregues à morte quando? Todo dia. Todo dia você tem que morrer para o mundo e viver para Cristo. Todo dia tem que declarar: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, Faraó achava que o povo de Israel era cativo seu. E ele julgou que aquele povo escravizado não poderia ter um Deus tão poderoso a ponto de afrontar os exércitos egípcios. Muita gente tem naufragado nesse pensamento. Muita gente tem sido destruída exatamente nesse pensamento. Olha lá aquele cara, olha a casa que ele mora. O Deus dele não é tão grande assim, senão ele morava numa mansão. Olha lá, andando a pé, não tem nenhum carro. O Deus dele não é um Deus de prosperidade. O Deus dele não é um Deus de riqueza. Ele não sabe que nós estamos apenas passando pelo vale da sombra da morte, sendo humilhados sim, mas debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vai nos exaltar. E quando Deus nos exaltar, meu irmão, só mesmo lendo o profeta Malaquias para entender. Para vós que esperais pelo Senhor, Ele nascerá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e o ímpio vocês vão pisar, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Meu irmão, olha para o teu amanhã com triunfo e glória, porque o teu Deus preparou triunfo e glória para você. Hoje você está como? Humilhado, chorando, chora nas madrugadas, chora em tudo que é canto, chora no meio da rua, todo mundo se levanta contra você. Espera, pois, pelo dia e hora em que o teu Deus dirá: basta, hoje eu vou mostrar que sou Deus na tua vida. Aprenda as lições rápido, meu irmão, cresça espiritualmente, deixa humilhar, deixa pisar, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Tem muito crente sendo humilhado nessa terra, mas o dia que soar a trombeta da vingança de Deus, eles verão a diferença de quem serve e quem não serve, porque Deus já determinou esse dia para fazer diferença. Deixa eles falarem como falou o príncipe do Egito lá, Faraó: eu não vou temer um Deus cujo povo é escravo. Só rindo dele. Ele deveria ter temido, porque ele viu que aquele Deus que escravizou, também quando resolve dar a libertação, ninguém impede. Aquele Deus que humilhou, faz tijolo aí, joga a cara na lama, morre meia dúzia, mas a hora que ele diz assim: vinde, também ninguém impede. A nação do Egito foi praticamente dizimada, meu irmão. Todo primogênito foi morto por um Deus de escravo? Não, um Deus que repreende e corrige a todos quanto ama. Egípcios sepultados no Mar Vermelho por um Deus de escravo? Não. Um Deus que repreende e corrige a todos quanto ama. Prepara-te, meu irmão, porque os anjos começam a marchar. As espadas começam a ser assacaladas, como diz a Bíblia, polidas, preparadas para uma guerra. É chegado o relógio dos últimos tempos. A hora se aproxima, meu irmão. Ainda que muitos estejam dormindo, a hora se aproxima e virá. E eis que é vindo o Senhor, diz a Bíblia, reinando com todos os seus santos. Que santos? Aqueles que foram humilhados, aqueles que foram maltratados, aqueles que foram escravizados, aqueles que foram difamados. Mas agora onde estão eles? À direita e à esquerda do Todo-Poderoso. Não tem jeito, meu irmão.
aquilo que está escrito a respeito da vida dos discípulos de Cristo Jesus é vitória, vitória e vitória. Mesmo na humilhação de um deserto, você vai provar o que outros povos não provaram: maná. O Senhor teu Deus te levou pelo deserto, te humilhou. Humilhou como? Dando maná. Quem provou do maná, meu irmão? Não tem nada mais gostoso que ser humilhado debaixo da potente mão de Deus. Quem foi o povo que teve o privilégio de ver uma rocha jorrar água, meu irmão, a ponto de alimentar, saciar a sede de milhares de vidas, ainda milhares de gado? Não foi uma biquinha. Aquela rocha, meu irmão, virou uma verdadeira cachoeira. Sendo humilhado no deserto, você aceita ser humilhado por Deus? Às vezes, Deus te humilha, como fez com o povo, colocando debaixo do jugo de Faraó. Agora, ai desses, se ousarem pensar como pensou Faraó, que você é escravo deles. Não, você é servo de Deus, escravo de Deus. Lembra que tinha uma mulher lá, na casa de Naamã, que era capitão da onde? Da Síria, né? Naamã tinha lá uma escrava de Judá lá. Aparentemente, aquela escrava estava na pior situação. Mas quem é que era leproso, hein? Era ela? Era o capitão da Síria. Ele que era leproso, não ela. Quem é que tinha a palavra de vida? Era o capitão ou era aquela serva? E o que ela disse? Ah, se ele estivesse lá em Samaria, lá naquela terra tem um homem de Deus. Eu conheço, eu sou daquela terra e também sirvo aquele Deus. O homem de Deus lá em Samaria curaria essa lepra. E o que? Curaria a lepra? Não é possível. É possível sim, vai lá que tu vai ver. E lá foi o homem com toda arrogância, recebeu uma simples palavra. Eliseu nem olhou na cara dele. Olha, mergulha 7 vezes no Jordão. Tinha Deus ou não tinha na vida daquela jovem? E alcançou Naamã. Naamã se converte, a ponto de já pedir perdão, de que ia ter que se inclinar de novo por causa do homem que reinava sobre a cabeça dele lá na Síria. Ele já tinha pedido até perdão, que ia ser obrigado a fazer isso. Ele falou lá para Eliseu. Irmãos, se Deus está na tua vida, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser caluniar, porque a hora se aproxima. Que hora? A hora do que Deus tem a tratar contigo. Há uma hora na vida de cada um. Existe a hora em que Deus vai tratar num coletivo tremendo aí sobre a sociedade, mas hoje Deus está tratando no individual com cada um. Muitos estão vivendo os seus cativeiros, as suas opressões, mas vai chegar uma hora, meu irmão, que vai se cumprir isso aqui, ó. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O retorno do cativeiro, meu irmão, para esse povo foi tão glorioso que eles contam que estavam como os que sonham.
com alegria. Não lembraram nem do mal que sofreram. Aqui era só alegria. O riso estava nos lábios. E eles dizem: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Você tem semeado com lágrimas, amém? Mas você vai cegar com alegria. Esta é a história do Evangelho. Jesus semeou com lágrimas. Lágrimas até o derramamento do sangue, muito mais que lágrimas. Mas a profecia de Isaías 53 diz que ele veria o trabalho de quê? Da sua alma. E ficaria o quê? Satisfeito. Satisfeito, repleto, preenchido, sem lembrança mais das dores, porque a glória é manifesta. Assim será nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?